Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que aborda a discussão sobre as biografias não autorizadas. E tudo isso através do cerne da questão, que é a liberdade de expressão, a literatura. Para que serve a literatura se não for livre? É possível atingir, aí vem a pergunta, um equilíbrio entre essa invasão de privacidade que é inerente a uma biografia e a liberdade de expressão? No caso das biografias... Eu queria colocar uma questão. Tá, e depois tem a pergunta sobre o projeto da Câmara, né? Queria colocar uma questão. Eu fico imaginando os personagens biografáveis, todos eles evitando as próprias biografias. Isso vai fazer com que eles sejam personagens menos importantes no futuro. Claro. Sejam os criadores ou não. A gente pode estar falando no âmbito do direito autoral, dos artistas, ou não. Quer dizer, o fato de não haver biografias, tem que se considerar que a biografia é um flash da história, né? É uma versão dos fatos. E uma vez que ele não queira, ele quer se manter nisso que o mantém vivo. Ele quer viver disso, mas ele não quer ficar para a história. Não quer ficar para a história. Então ele vai deixar de ser um personagem interessante, fascinante, e vai morrer. Com o tempo ele morre, né? Eu acho que faltou um pouco isso também por parte dos biografáveis. Não aqueles que fazem as biografias que têm 25 anos, ou tipo Justin Bieber, né? A biografia do Justin Bieber. Não importa a biografia do Justin Bieber. Ele tem 25 anos, sei lá, que idade ele tem. Não me importa também. Depois os fãs vão dizer que eu não sei, mas também não quero saber, não importa. Tenho o direito de não querer saber, né? Aí tudo bem. Agora, figuras relevantes que realmente interferem na sociedade, elas vão perder a possibilidade de serem o que elas são. E mais, e o valor literário de uma biografia? Por exemplo, se a gente vai ler o Rüdiger Safransky, sobre a biografia sobre o Heidegger, sobre o Gadamer. O do Grondin, aquela excelente biografia do Grondin. Mas que coisa maravilhosa, os textos. Tem textos biográficos que são literários. Né? O André Maurois, um velho francês que fez a biografia do Zola, fez Zola, Byron. Mas eram maravilhas, né? Maravilhosas. Agora, o curioso, eu ia falar na hora, me esqueci, é que tem biografados que autorizam, são complacentes, no mínimo, mas, em geral, autorizam, partilham e depois ficam furiosos, ou ficam brabos, né? Nós tivemos aqui o caso do Paulo Coelho, que eu casualmente tive com o Fernando Moraes. O Fernando Moraes teve copa aberta, né? Mas o Paulo Coelho abriu uma caixa, disse que tinha uma caixa enorme, abriu tudo, e aí vem revelações incríveis, né? O Paulo Coelho, a biografia dele é assombrosa, né? E terrível na sua infância e juventude, né? E aí ele ficou bravo com o Fernando Moraes, né? Ele abriu isso. Ele não tinha ficado, não. Achei que ele tinha aceito. Ele não, aceitou, mas não fez nada, mas ele pessoalmente manifestou. O Garcia Marques tem a mesma coisa com o Saldívar, que fez sobre... Abriu tudo. Aí o Saldívar contou que o Garcia Marques tinha 500 amantes, era um amante latino. Ele ficou, mas isso não devia ter colocado, né? Ficou bravo, mas não fez nada também contra a biografia. Também é um fato curioso, né? Isso pode acontecer. Na verdade, eu suponho que é como uma fotografia. Raramente você gosta de uma fotografia sua, né? Mesmo que seja perfeita, né? Que seja mesmo que dê para fazer um Photoshop, né? Ela está dentro do contexto, a biografia está dentro do contexto, inclusive da possibilidade dela ser escrita de uma forma ou de outra. Tem um dos vídeos do Porta dos Fundos maravilhoso sobre o Hitler, quando o Hitler vai falar da questão da biografia dele. Que depois vocês têm que ir lá ver que ele é maravilhoso. Eu já vi esse. Ele vai lá e diz, não, tem que tirar umas coisas aqui, não importa, isso aqui não importa muito, vamos diminuir, para quê? Falar de holocausto, bobagem, isso não é relevante. E por aí vai. Mas não pode falar. Deixa eu perguntar um negócio para você, não sei se é essa a ideia, mas aqui, ó, eu preciso perguntar para vocês, eu falo diretamente aí começo pelo Gonzaga ali. Recentemente a Câmara aprovou o projeto que prevê a liberação da venda de biografias não autorizadas pelos biografados ou por sua família em caso de morte. Personagens como Chico Buarque, Caetano Veloso defendem a proibição da liberação de biografias não autorizadas. Claro, se não é não autorizado. Claro. Tá. E a questão ainda aguarda julgamento no STF, que tem uma ação pela liberação interposta pela ANEEL. O que vocês podem informar para o nosso telespectador do norte a sul do Brasil, vocês que são da área? Nesta ADIM, inclusive, ocorreu uma audiência ADIM pública. É ação direta de inconstitucionalidade. Isso, para os nossos telespectadores. Isso, ocorreu, inclusive, uma audiência pública, como ocorreu na discussão da reformulação do ECAD na Lei dos Direitos Autorais.
O contraditório aqui, Lênio, nisso que foi referenciado anteriormente pelo Vitor, é o próprio papel desses personagens, né? Ou seja, personagens que tiveram um valor na resistência durante a ditadura, ou seja, que para nós todos eram considerados modelos, ou seja, de busca de democracia, o papel que fazem agora nesse instante da discussão em torno de um foco, digamos assim, patrimonialista, de rendimentos e de uma visão equivocada, no meu sentido, em torno do que significa exploração econômica de imagem. Nós estamos falando aqui de história, ou seja, estamos falando de um outro patamar. Claro. Quer dizer, será que o Roberto Carlos se pertence? Ou o Roberto Carlos pertence a uma história da música? Como que tu vai contar a história da Jovem Guarda sem contar a história do Roberto Carlos? Ou da música brasileira? Da música brasileira em si. O Roberto Carlos poderia proibir que, ao contar a história da Jovem Guarda, ele fosse excluído? Claro. Sim. É uma pergunta? Sim. Porque afinal vai contar coisas de mim? Isso. Então tire fora? E isso está interligado em vários momentos, inclusive com a nossa área de atuação nos direitos autorais. Por exemplo, no anteprojeto de nova lei autoral, se inseriu lá um instrumento chamado licença compulsória, que há na lei de propriedade industrial, que o pessoal chama na mídia de quebra de patentes. Ou seja, será que os herdeiros de Monteiro Lobato têm o direito de vedar a republicação das obras de Monteiro Lobato? Será que nós estamos falando de um direito patrimonial privado, um direito sucessório, ou nós estamos falando de um direito à cultura, de um direito à informação no sentido mais amplo? Ou seja, ao invés de falar, será que nós estamos falando de direitos de primeira dimensão, ou estamos falando exatamente que os direitos culturais são direitos de quarta dimensão, que são direitos que transcendem? Questões que eu não domino, já fazem parte da coletividade, principalmente numa aldeia global. Parte na primeira geração, né? Porque de primeira dimensão, porque Sim. se refere à questão da Claro. própria liberdade, mas vão alcançando esse espectro mais amplo. Eu acho que tem uma questão aqui, eu vou fazer uma defesa desse grupo de artistas, não por nenhum tipo de mandato que me tenha sido concedido, nem nada disso, mas pelo simples fato. Eu acho que houve uma questão ali também. Eu acho que houve uma velocidade na discussão dos fatos que eles não estavam absolutamente preparados para isso. Alguns meteram os pés pelas mãos, foram equivocados e tal, mas era um grupo de pessoas atuando, não sabiam o que fazer e, de fato, eles foram conduzidos por essa discussão, porque a gente não pode esquecer que parte da discussão sobre as biografias também é sobre a busca da verdade ou dos fatos jornalísticos. Sim. Também se insere aí a questão, por isso, a chamada grande mídia, ou chamem como bem entender, também tem um interesse aí que é a possibilidade de divulgar fatos, de atuar como jornalistas e tal. Eu acho que nesse episódio especificamente, eu acho que não houve ali capacidade deles de perceber o que estava acontecendo. Eles foram muito de peito aberto. E, de fato, acabaram levando os carimbos. Como é que você era um favorável à liberdade total? Como é que você era um contra o censor e agora está fazendo a mesma coisa? E aí amargaram essa Deixa eu perguntar outra luta. coisa para vocês. E a questão das imitações? Por exemplo, Silvio Santos é um personagem e aí houve uma discussão da proibição de alguém que pudesse imitá-lo. Quer dizer, cai na mesma coisa, É a ele é mesma uma coisa figura da piada, pública. é a A lei mesma coisa da autoral piada. são Você cria um livros, personagem. As Silvio paráfrases Santos e as cria um paródias, né? personagem. A lei autoral tem um artigo próprio que diz são as 46, né? 47 e o 8, 47, são livros das paráfrases e das paródias. Então, mas estamos tratando da mesma, enfim, Mesma seara. como que um humorista vai ser proibido de parodiar um personagem justamente onde está enaltecendo o grau a que chegou o tal personagem parodiado. É uma coisa bastante É que, no fundo, complexa. existe uma essência na questão do direito autoral e que o direito da personalidade também acaba tomando para si, que é a questão da exclusividade. O direito autoral, os direitos conexos, eles são considerados, por sua natureza, direitos exclusivos. Ou foram, historicamente, no século XVIII, seja no seu início inglês ou francês, né? Os chamados, a propriedade literária, a propriedade intelectual, o copyright, o direito de cópia. E qual é o problema? É isso que eu explorei na tese. Tem um déficit filosófico nesse corte, nesse momento. Aquilo era o que se poderia alcançar naquele momento de modificação política, que liberdade de expressão ou propriedade literária eram alguns elementos na França revolucionária. Claro. Mas eram muitos outros elementos
elementos. Isso era só um pequeno tema, ainda que relevante fosse. E também antes na Inglaterra. Então a discussão é que realmente existe um déficit filosófico e a exclusividade foi apropriada por aqueles que lucram no âmbito da propriedade intelectual, mas principalmente para nós do direito autoral, como se fosse a grande possibilidade de busca contra qualquer ato que seja contrário à exclusividade. Então, você cria um personagem e diz, não pode. Você escreve um texto, não pode fazer uso desautorizado. A minha vida, quem vive sou eu, não pode fazer uso da minha vida. O Sérgio, qual é uma outra, qual é a biografia para você, das melhores biografias que você... Ao invés de JK, outra que você podia ter trazido ou uma que você gosta muito? Olha, eu tenho gostado muito dessa do João Lira, né, sobre Getúlio. Eu tenho e não li ainda. Olha, me parece esplêndida, porque ele tem feito... Padre Cícero ele escreveu também. Também, eu não a li. Essa eu considero como se pode fazer uma biografia crítica, ao mesmo tempo respeitosa e analítica, né? Esse tipo de biografia que também abre para análise, eu considero assim um modelo Eu gosto também do Chateaubriand, do Fernando Moraes. Fernando Moraes é inconfiável, né? Ele é inconfiável, a gente nunca sabe até que ponto ele é absolutamente verdadeiro. Mas são grandes biografias do ponto de vista narrativo. Né? Ele vai ver o seu programa e já vai dizer que o Fernando sabe, me compreende. E você... Eu gosto muito da do Rondin do Gadamer, mas porque eu gosto do personagem. E eu queria falar sobre uma questão aqui interessante. Rapidinho, você tem 15 segundos para isso. Tem um personagem que nunca tem biografia, que é um personagem chato, que é o Kant. O Kant não tem grandes biografias, porque a vida dele era um tédio. Era uma chatice. Era uma chatice, mas é uma personalidade absolutamente maravilhosa. Então, protesto pela inexistência de boas biografias. Eu estou lendo um livro agora do Milan Kundera. Do Beethoven, adoro também. O Milan Kundera, que fala sobre a cidade do Kant, né? Que é Königsberg. Sobre a seção da insignificância, um negócio assim, que é a cidade que virou Kaliningrado. Kaliningrado, né? Kaliningrado, que continua sendo Kaliningrado, continua né? sendo, E não mudou de volta. E você tem 2 segundos para dizer o nome da outra. Bastante interessante a do Nelson Rodrigues, embora também ainda seja interlido pela complexidade do personagem. Direito e Literatura, muito obrigado a vocês três, foi ótimo. Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no nosso youtube.com/Direito e Literatura. E não esqueça de participar. Faça sugestões, comentários, mande cartas, se alguém ainda escrevesse cartas, enfim, que é uma questão importante para biografias, analisar as cartas. Hoje vão analisar os e-mails que ficam, talvez, e eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.